título do sermão dessa manhã é o querer fazer a vontade de Deus como uma maneira de se conhecer a Deus. O nosso texto vai estar lá em João capítulo 7, do verso 1 até o verso 24. Deixa eu fazer uma revisão então, o que está acontecendo aqui para a gente entrar na nossa mensagem. No capítulo 5 de João, Jesus cura um paralítico. Ele faz 38 anos que ele está em volta de um tanque de água, chamado Siloé. E toda vez que o anjo vem e chacoalha essa água, o primeiro que entrar é curado. E Jesus encontra esse homem diz, faz muito tempo que eu estou aqui, não consigo chegar, ninguém me leva até o tanque. E Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? E Jesus o cura. E esse homem nem mesmo conhece Jesus. E ele pega o seu leito e caminha e vai embora. E os judeus ficam perplexos, porque isto ocorreu no sábado. No capítulo 6, a coisa continua. E Jesus faz o grande milagre da multiplicação dos pães. Os discípulos, Jesus fala, vamos dar pão para todo esse povo. Todo mundo se assenta, mas os discípulos estão assim, mas como? São 200 denários, para você encher a barriga de um cara com fome adulto, são 6 pãezinhos, 7 pãezinhos, que a gente de hoje nosso, fazendo uma conta, 5 mil homens, mais mulheres e crianças, uns 14, 15 mil reais de pães. O que o senhor está falando? E Jesus, então, ora e alimenta todo mundo com pão, e ainda sobra. Depois disso, todo mundo quer fazer Jesus de rei, porque esse é o cara. Se ele pode fazer comida do nada, desse jeito de alimentar o povo, quem mais precisamos? Ele é o rei. Mas Jesus, sabendo disso, que eles vão forçadamente transformá-lo em rei, ele desaparece. E mais tarde tem a cena também famosa, de que os discípulos também vão embora, procurando por ele, eles atravessam um lago, estão remando, um contra vento forte, as ondas já estão grandes, e de repente, no escuro da madrugada, aparece alguém andando sobre as águas. E eles ficam com medo, e Jesus disse, não precisa ficar com medo, sou eu. E continua o capítulo 6, com o povo chegando do outro lado, e perguntando, como o senhor está aqui, como o senhor apareceu aqui? E Jesus então começa a descrever, num capítulo que é longo, que eles estavam atrás de um pão, que não era esse pão que Jesus veio para dar para eles. Jesus era o pão do céu, e se eles queriam Jesus, eles tinham que comer a carne e beber o sangue de Jesus. E essa conversa vai, e os discípulos dão uma declaração fantástica, que essas coisas são muito difíceis. O que o senhor está falando é muito difícil. Vários discípulos abandonam Jesus. E aí então uma declaração grande, Jesus vira para os discípulos e pergunta, vocês também querem ir? E Pedro diz, só tu tens a palavra de vida eterna. Então esse é o cenário para a gente entrar no capítulo 7. A festa dos tabernáculos. Para muitos aqui, o que é essa festa? Essa festa ocorria era a terceira grande festa de Israel. Lá em Levíticos 23, 33 até 43, descreve como que devia ser essa festa. Em Êxodo e em Deuteronômio, a palavra é colher as colheitas, ou seja, o ajuntar de colheitas. É a mesma palavra no hebraico para significar nessa festa. Ela durava 8 dias. Se nós fôssemos realmente um país de cristãos, o nosso dia de ações de graça seriam 8 dias de férias para o país inteiro. Olha que coisa maravilhosa. O país inteiro parado por 8 dias, a gente só celebrando. Mas não temos nada disso por aqui. Então, o festival foi projetado para durar 8 dias. E todo mundo passava a morar fora de casa. Ninguém ficava debaixo do telhado sólido de tijolos. Todo mundo montava a sua cabana coberta de folhas. Mais tarde, os judeus adicionaram um retirar de água do tanque de Siloé, e eles iam até o altar, derramavam em cima do altar. Depois ainda adicionaram um acender de lâmpadas à noite, que relembrava o pilar de fogo durante o vaguear pelo deserto. Em Jerusalém, esse era o dia de gala. Era um dia fantástico. Jerusalém ficava verde de palmas, chorões, murtas, era um tipo de uma trepadeira.
Tudo isso para relembrar a peregrinação no deserto. O título do sermão vem do verso 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Vamos focar no pré-requisito para se conhecer a Deus. Nesse texto existem coisas profundas para aprendermos sobre nossas almas, nosso conhecimento, nossa vontade e como essas coisas se relacionam. Olha só que coisa mais incrível, os versos 3 e 5. Olha o que os irmãos disseram para Jesus. Você deve sair daqui e ir para a Judéia, porque seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que quer desejar ser reconhecido publicamente fica aqui em segredo, nesse cantinho aqui da Galileia. Você está fazendo coisas grandes, maravilhosas. Lembra-se que ele andou sobre águas, ele curou o paralítico, e ele deu pão para uma multidão, fez comida do nada. E os irmãos dele estão, uau, vai embora para Jerusalém, se mostre para o mundo quem será. Mas olha só, os irmãos dele criam num Jesus fantástico, fazedor de milagres, e queriam que ele recebesse mais atenção do que ele estava recebendo até então. É por isso que eles disseram, vai para Jerusalém, lá que é o seu lugar. As coisas acontecem lá que é a grande capital. Mas, para o nosso espanto, depois de um cenário desse, você pode ir ali e fala a Bíblia. Porque nem seus irmãos criam nele. O que é que seus irmãos não conheciam de Jesus? Então, acreditar em Jesus para a vida eterna, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo e que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, é algo diferente do que crer nesse Jesus que faz milagres, que multiplica pão, que anda sobre águas, que cura um paralítico. Crer em Jesus para a vida eterna significa enxergarmos através do seu trabalho, de sua obra, enxergarmos as palavras dele, enxergarmos que ele é uma pessoa que veio para o mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos, como diz lá em Marcos 10:45. Seus irmãos não conheciam esse Jesus, o Jesus verdadeiro. Usando as palavras lá do verso 24, o nosso último verso que a gente leu, eles estavam julgando pelas aparências e não usavam de julgamento justo e correto. Eles não conheciam o coração de Jesus, apenas viam um reflexo dos desejos deles, mesmos por louvor dos homens. Vamos orar. Deus e Pai, abrimos a Tua palavra e pedimos a Tua ajuda, Senhor, agora, enquanto a expomos, para que os pecados dos nossos corações sejam expostos, Senhor, e possamos nos arrepender. Que o Senhor possa nos abençoar agora nesse momento como igreja, Senhor, para que possamos crescer e frutificar, Senhor, para realizar as boas obras que Tu tens preparado para nós. Por Jesus é que oramos. Amém. Os irmãos de Jesus amavam a glória dos homens, não a glória de Deus. Então, dessa maneira, o que eles viam? Eles viam as obras de milagres que Jesus realizava. E eles viam essas obras como uma maneira de que eles receberam um pouco mais de glória para eles mesmos. Por isso que no verso 6 e 7, Jesus fala para eles, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês, qualquer tempo é certo. E olha o 7, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque deu testemunho de que o que ele faz é mal. Palavras duras que Jesus tem para os irmãos deles. O que Jesus está dizendo? Que a maneira dele, o jeito dele fazer as coisas, não é o nosso jeito. Então Jesus diz, a minha hora de glória não é agora. E não virá da maneira como vocês estão querendo. Então, ela não é agora e não é da maneira como vocês pensam. Então, o que a gente deseja não são as mesmas coisas que Deus deseja. O mundo, olha só a declaração dele, o mundo não pode odiar vocês. Por quê? Porque o desejo de vocês é por louvor dos homens. Então, vocês são exatamente iguais ao mundo. Por isso o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia. Toda a minha maneira de... Olha só o que Jesus está falando nesse texto. Ele está falando que toda a maneira dele de pensar, de desejar, de falar,
e de agir, a existência de Jesus, o tempo todo é uma acusação. Põe em culpa o que o povo é. E o que ele está pondo em culpa? O que ele está confrontando? Essa paixão pelo louvor dos homens. É isso que Jesus está confrontando o tempo todo. Assim, eles vão embora para Jerusalém, o texto diz, e Jesus fica para trás. Mas aí, então o texto fala que Jesus vai não abertamente, ele vai em segredo, ele sobe em segredo para Jerusalém. E só depois ele se torna público, já dentro do templo, começando a ensinar. Mas olha só, ele continua, João pega esse momento e continua na mesma linha. O que ele estava ensinando no templo? Ele ensinava exatamente o mesmo assunto, que nós procuramos o louvor dos homens e não a amar a glória de Deus. Então, agora um outro tipo de fé, que não é a fé correta, como a dos irmãos de Jesus. O povo, diz o texto, que viu uma coisa maravilhosa no ensinamento. Olha no versículo 15. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Exatamente como os irmãos se maravilhavam com ele pelas obras milagrosas, né? O povo se maravilhava com o ensino de Jesus. Exatamente como muitos grupos religiosos se maravilham com os milagres e ensino de Jesus. Mas não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus verdadeiro. Eles se maravilham com o ensino e com os grandes milagres. Mas na realidade eles não querem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Este não é um maravilhar que vem de Deus. Nem o dos irmãos de Jesus e nem o do povo que se maravilhavam no ensino dele. Por quê? Porque eles estão julgando por aparências. Esses são os focos do ensino. Eles não têm um julgamento correto. Eles estavam impressionados com o que parecia soar de que alguém vindo das melhores escolas rabínicas, eles estavam impressionados com o articular de Jesus, eles estavam impressionados com... Ele é letrado, ou por coisas até profundas até que Jesus estava dizendo. Mas olha o verso seguinte, o 15. Como realmente reflete isso? Como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Então, Jesus realmente impressionava. É isso que o texto está falando. Mas eles não foram tocados espiritualmente, apenas academicamente. Tudo que eles ouviram foram apenas a superfície de suas palavras. Assim, Jesus fez a mesma coisa que ele fez com a admiração não espiritual de seus irmãos. Só preste bem atenção aqui. O que ele faz? O que ele fez com os irmãos, ele faz aqui agora com o povo. Ele desvia o foco de atenção que estava sobre Jesus. Jesus, você é o cara, os irmãos dele, sobe lá. O povo, nossa, que ensino maravilhoso. Olha o que Jesus faz no verso 16, como ele faz esse desvio. Ele fala, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Ou seja, ele tomou admiração com as suas palavras e aponta para Deus. Ele faz uma mudança de direção. Logicamente, Jesus poderia ter dito, eu sou o Filho de Deus, a palavra eterna encarnada. O que você esperava? Ele poderia ter dito isso, porque é a verdade. Mas nesse ponto de seu ministério, ele está confrontando o orgulho humano e o amor nosso por louvor dos homens. E ele está fazendo, o que ele está fazendo, ele está se tornando um modelo de como ser verdadeiramente humano, 100% homem. O papel de alguém que é totalmente humano, como Deus desenhou-nos para ser, é alguém que reflete toda a glória para Deus. Há uma deflexão. E olha que Jesus era e é o Deus homem. E há momentos no Evangelho de João em que um é enfatizado num lugar e o outro é enfatizado em outro lugar. Mas o foco aqui então nesse texto é que Jesus desvia a admiração de si para Deus. E diz que a razão do porquê seu ensino ser maravilhoso é porque vem de Deus. Verso 16, o meu ensino não é de mim, vem daquele que me enviou. Aqui levanta-se uma pergunta. Por que vem do próprio texto essa pergunta?
como eles podem saber se ele está falando a verdade? Como você pode saber, sentado aí? Como eles poderiam saber se Jesus não era um impostor? Ou se realmente falava em nome de Deus? Ele é verdadeiro ou ele é falso? Notem que é o próprio Jesus quem levanta essa pergunta. Olha que interessante. E ele o faz por quê? Porque ele sabe que os judeus, ou o povo ali, eles não sabiam que seu ensino vinha de Deus. Olha a pergunta deles no 15. Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ser estudado? Isso nos dá a dica de que eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Primeiro, por que eles não têm ideia nenhuma de quem que Jesus era? Porque eles estavam focando nas camadas externas do seu ensino, não no significado do ensino. Como foi que este homem adquiriu tanta instrução? Aqui, a instrução é a casca, é uma camada externa. Mas o que eles não conseguem ver é o grão dentro, que é a verdade. Veja, muitas pessoas vão atrás de grandes pregadores, vão atrás de grandes cantores de música gospel. Esse é muito legal, olha a música dele, atores, tudo isso, casca. Olha esse cara, que legal o sermão dele. Olha essa menina, como canta bonito. Tudo isso é casca, é periférico. Porque sempre sobra uma pergunta em tudo que a gente olha e vê. Há verdade neles? Sempre a gente tem que fazer pergunta. Então Jesus aqui levanta essa grande questão, no verso 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Olha só que próprio Jesus levanta isso. Ele está nos ensinando a fazer a mesma coisa. O querer correto é o fundamento do saber correto. Isso está meio complicando as coisas, né? Parece que acho que estou chocando alguns de vocês. Vocês estão olhando para uma cara. Pô, Daniel, você está fazendo a vida ficar mais complicada. Ela está ficando mais misteriosa. Certamente, cada vez menos no meu controle. Né? Menos racionalista. Porque antes eu achava que a tarefa intelectual de conhecer a verdade era estudar. Mas agora você está falando que a tarefa para conhecer se tornou uma tarefa moral? Então Jesus sai do geral aqui e entra no específico. Porque se pararmos no 17, é isso que acontece. Nós temos uma verdade geral, mas nada específico. Qual que seria essa verdade geral? Você discerniria que Jesus é um porta-voz verdadeiro de Deus quando sua vontade está tão transformada que você deseja o que Deus deseja. Quando as suas paixões são as de Deus. Quando as suas preferências são as de Deus. Aí então, sua razão será capaz de ver Jesus, quem Ele realmente é. Quando sua vontade está sincronizada com a de Deus, o seu saber, conhecer, estará sincronizado com a verdade. É isso que Jesus está ensinando. Mas Jesus, então, como eu falei, Ele não nos deixa só com o verso 17, que seria uma coisa geral. Ele entra no 18, e aí no 18 ele dá detalhes. O que Ele fala? Ele tem uma coisa em mente, pelo menos um tipo de desejo específico que precisa ser transformado. Qual desejo é esse? Se queremos conhecê-lo por quem Ele é. É isso que está falando aqui. O verso 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Percebe que a coisa, como que a verdade, como essa coisa moral começa a dirigir e controlar a nossa vontade, como a vontade vem antes do conhecer. Durante o nosso dia a dia, você pode começar a prestar bem atenção nisso. Você pode orar e pedir para Deus ganhar discernimento, como que você faz isso no automático. Coisas bem simples. Eu precisava, por exemplo, ontem, passar num lugar para comprar algumas coisas, mas eu não queria passar naquele lugar. Não era da minha vontade passar naquele lugar. Então, eu me desviei do caminho e estou chegando em casa. Por quê? A minha mente foi apagada.
Só apenas quando eu estou chegando em casa que coisa, como que minha vontade apagou o meu saber, o meu conhecer. Eu tenho que ir lá fazer compra. Então essas coisas no dia a dia, você vai perceber que acontece o tempo todo. Como que nós somos. Então Jesus precisa se tornar para nós, não só um fazedor de milagres, não só uma pessoa com palavras bonitas. Jesus, com toda a escritura e todo o ensino dela, ele tem que se tornar fonte de instrução e de sabedoria para nós. Você já viu Jesus, por exemplo, como seu consultor de moda, o consultor do seu guarda-roupa? Para as mulheres, por exemplo, isso é muito importante. Será que você ouviria o que Jesus tem a dizer para você, quando você o consultasse para como usar roupa? Isso vem da Bíblia, está na Bíblia. Está dentro do conselho de sabedoria que você pode ganhar. Mas não vou ter detalhes assim, mas você vai descobrir. Você já parou para pensar que Jesus pode ser seu consultor especialista em nutrição? Você quer realmente ouvir o que Jesus tem a dizer sobre o que você come? Daniel, para de tomar café. Daniel, coma menos. Daniel, faça mais exercício. Esse é o tempo do Espírito Santo. Você tem que glorificar, honrá-lo para servir a igreja, servir a família. E não ficar doente, aí os outros têm que cuidar de você. Será que você está pronto para vir Jesus como conselheiro do seu casamento? Alguém que vai ter palavras duras? Ou quanto tempo gastamos para essas coisas? Na vida profissional, Jesus, você senta para ouvi-lo sobre o seu trabalho, o que você faz no trabalho, quanto tempo você gasta trabalhando, e suas amizades. E como você educa seus filhos? Uau! Será que você quer ouvir o que Jesus tem para dizer disso? Será que você procura o conselho das Escrituras para ter uma ideia de como você está fazendo isso? E o que o texto, então, está nos levando é: olha como o povo ficou impressionado com o que Jesus sabia. Ele disse a eles: o meu ensino é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Em outras palavras, ele desvia a atenção da autoexaltação para a divina exaltação. Então, se você fica impressionado, o texto está falando, fique impressionado com Deus. É isso que Jesus está falando. Fique impressionado com as palavras, porque são as palavras de Deus. E agora no verso 18, mostra que é assim que você sabe como ele é verdadeiro. Olha só, aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Então, se o verso 17 diz se a sua vontade é fazer a vontade de Deus, você pode saber se Jesus é verdadeiro porta-voz de Deus. O verso 18 diz que o caminho para você saber se ele é verdadeiro é se ele procura a glória de Deus acima de todas as coisas. Então, vamos colocar junto o verso 17 e o verso 18. Verso 17. Desejando conhecer a vontade de Deus, Deus os capacita a conhecer quem Jesus realmente é, quando ele se revela a nós. Verso 18. Você pode saber quem Jesus realmente é, porque ele vive totalmente para a glória de Deus. Esses dois versos podem ficar juntos assim. O verso 18 descreve especificamente a profunda mudança que tem que acontecer na minha vontade, para que eu veja Jesus como ele realmente é. A marca da sua verdade é a paixão pela exaltação de Deus e não pela autoexaltação. Escuta as palavras deles. Aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Para eu ter visto, para eu ver, conseguir enxergar essas coisas com a marca de sua verdade, minha vontade tem que ser juntada a dele nisto. Eu tenho que desejar a exaltação de Deus sobre a minha autoexaltação. Por quê? Porque isso não é o meu desejo. Naturalmente eu não desejo isso. Eu sou exatamente como os irmãos de Jesus. Eu sou exatamente como o povo. Eu quero ver Jesus fazendo milagres. Milagres de um jeito que endorse a minha paixão pela minha autoexaltação. Eu quero que o povo fale do ensino do mesmo jeito. Eu quero aquele Jesus que fale de ensino na vida acadêmica, que endorse o meu louvor por autoexaltação. Por quê? Eu quero que Jesus endorse o meu guardar do sábado. Eu quero que Jesus endorse
o meu guardar da lei, sempre de um jeito, de uma maneira que vá sempre me autoexaltar. Mas você vê que o texto está sempre mudando para a glória de Deus, não a minha. Porque se ele não endossar de um jeito, do meu desejo de autoexaltação, então eu pulo para o fazedor de milagre. Senão, eu vou querer matá-lo, porque ele é um violador do sábado. É isso que o texto está falando. De qualquer forma, eu não vou conhecê-lo e nem vou crer nele. É o que o verso 18, olha só que o verso 18. O verso 18 está descrevendo uma profunda mudança que é necessária haver em mim. Eu preciso amar a glória de Deus mais do que a minha. Essa é a mudança que deve ocorrer na minha vontade antes que eu conheça Jesus. Se isso não mudar, eu vou sempre odiar Jesus. Como o verso 7 diz. Se isso não mudar, eu vou sempre admirar Jesus pelas razões erradas. Eu não vou conhecê-lo. Porque haverá em mim sempre um bloqueio profundo. E esse bloqueio não é um bloqueio intelectual. É isso que o texto está falando. Ele é um bloqueio volicional. Ele é a minha vontade. Porque, por natureza, a minha vontade é controlada por esse amor à autoexaltação. Não pela exaltação de Deus. Enquanto minha glória estiver profundamente enraizada na minha natureza, eu não serei capaz de ver quem Jesus é realmente. Os versos 19 até o 24, as vontades são colocadas contra o Deus da lei. Olha só que interessante. Como que Jesus mostra isso? Jesus está confirmando, ali no último finalzinho aí, como que a multidão, eles não desejam a vontade de Deus. Pensa bem, qual que é a expressão central da vontade de Deus para eles, para o judeu? A lei. O que Jesus fala no verso 19? Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Aqui está o porquê deles não poderem conhecer Jesus. Você consegue entender isso? A vontade deles está contra a lei do Pai de Jesus. Lembra em Romanos 8, 7 a 8? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha como Jesus vai conduzindo tudo. A evidência que Jesus dá para isso é que, primeiro, eles querem matá-lo. Segundo, eles estão irados. Irados por quê? Porque lá no capítulo 5, Jesus curou um homem no sábado. Olha de novo no verso 23. Vocês estão irados comigo, porque no sábado eu tornei todo o corpo de um homem são. E Jesus perguntou para eles, ora, vocês aprovam um menino ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada? Por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Olha como Jesus vai confrontando tudo que está dentro do coração deles. A resposta de Jesus é esta. Por que vocês estão tão irados? Por que vocês querem matá-la? Porque eu represento, o que eu represento é o centro da lei, é o coração da lei, que vocês não obedecem. E isso é profundamente ofensivo a vocês. Ou seja, nós, seres humanos, o que é o centro da lei? Nós, seres humanos, existimos para a glória de Deus. É isso que Jesus está mostrando e que eles ficam todos ofendidos. E vocês deveriam amar ou viver para fazer a vontade dele. Mas o que vocês fizeram? Vocês transformaram a lei em si mesma num servo de autoexaltação e não um meio para exaltar a Deus. Então a mensagem para nós cristãos hoje, que conhecemos a Bíblia, que podemos cair num erro, como está lá em Gálatas, de usar toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus como meio para a autoexaltação. Muito perigoso. Hoje Jesus está dizendo toda a minha, outras palavras, toda a minha vida contradiz a vontade do que vocês desejam. Por isso vocês não podem me conhecer. Vocês não podem me conhecer até que a vontade de vocês seja fazer a vontade de Deus. Ou seja, fazer o que a lei mais profundamente exige, que eles só faziam na superfície, eles só veem a casca, só veem o lado de fora. Amar a glória de Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento, com toda a tua força.
E que Jesus está falando? E o seu vizinho paralítico? Vocês não estão amando ele. Esse é o lado prático de confronto que Jesus está mostrando para eles. Eles estão entendendo tudo isso. Algumas conclusões para a gente começar a fechar. Primeiro, entenda que a mais profunda obstrução para se conhecer Jesus é uma obstrução do meu coração. É um problema com a minha vontade, não primariamente com a minha razão. Nosso amor natural pelo louvor dos homens torna impossível conhecer e seguir uma pessoa que a vida está totalmente engajada em defletir todo esse louvor de homens, virando ela para Deus. Então, para conhecê-lo como ele é, nós devemos ser transformados, não somente nas nossas ideias, mas nas nossas vontades. Por isso que o Evangelho de João coloca tanta ênfase nas necessidades de sermos nascidos de novo. Percebe como lá do encontro de Nicodemos, no capítulo 3, isso vem vindo tudo de lá. João está mostrando o que é esse nascer de novo, como a gente vai ficando rico se a gente conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos, dentro de nós, desejar profundamente mais exaltação de Deus do que a nossa. Isso é que o texto está ensinando. Eu preciso amar mais o querer fazer de Deus o tudo para mim, do que amar que as pessoas façam de mim o tudo para eles. Percebeu a troca que nós não fazemos? Como eu quero ficar no centro, como quero que vocês me façam de mim. Nossa, não é tudo. Quero que minha esposa seja desse jeito, minhas filhas, meus amigos. A gente tem que defletir tudo isso. A gente tem que transformar em que Jesus, eu quero que Jesus seja esse tudo para mim. E Jesus, a vida dele, quando a gente confronta no Evangelho, faz oposição a tudo isso. E essa vontade minha é o maior obstáculo para conhecer Jesus. Então, o que nós devemos fazer? Orar para que Deus seja santificado em nossas vidas, seja glorificado, seja entesourado no meu coração, sobre todas as coisas, para que meus olhos sejam abertos para ver quem Ele realmente é. Se você percebe agora o quão insuficiente você é em exaltar a Deus, peça a Ele para te transformar. Não é o que Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ou seja, a minha vida reflita toda a tua glória. A gente tem que se tornar mais passional pela glória de Deus e cada vez menos viciado com a minha glória. Terceiro, se esforce para aumentar seu gosto espiritual pela glória de Deus, como sendo o seu prazer favorito. Qual que é o seu hobby? Alguém pergunta para você, você diz, o meu prazer, o meu hobby favorito é glorificar a Deus. Se você quiser aumentar seu amor pela glória da música clássica, o que você faz? Você compra livros, vai estudá-la, você compra um monte de CDs para ouvi-la, e você vai conversar com as pessoas que amam música clássica, e você vai ouvir. Tempo investido. Se você quiser aumentar seu amor pela arte, o que você vai fazer? Comprar livros, vai ler, você vai visitar museus, você vai gastar tempo conversando com quem adora e ama e entende de arte, e você vai ficar olhando para elas, olhando para esculturas, olhando para pinturas, e gastar tempo olhando. Você está aumentando a glória da arte na sua vida. E se você quiser desenvolver, então, o amor pela glória do conhecimento dos céus, a primeira coisa que você vai fazer é comprar um telescópio, comprar livros de astronomia, e vai começar a ler, e vai gastar tempo conversando com pessoas que amam astronomia. E vai gastar muitas e muitas noites com o telescópio olhando para o céu, fixando seus olhos no céu, para que você veja a glória disso. E se você quiser amar a Deus, a glória dele, mais do que qualquer outra glória, o que você tem que fazer? Percebe para onde a gente está indo? Você vai ter que estudar a Bíblia, você vai ter que entender o que está na Bíblia. Porque você vai gastar tempo, você vai ter que ir conversando com as pessoas que amam a Deus. Você vai ouvir Deus o tempo todo, lendo as Escrituras. Você vai conhecê-lo. Você vai conhecer a revelação dele para você, para a sua vida. E essa revelação vai apontar sempre para a glória dele. Especialmente a glória máxima que é revelada no seu Filho. E, finalmente, você vai saber, você vai descobrir que Jesus é verdadeiro. Jesus não fala meramente a partir dele mesmo. Lembre-se no texto. Ele fala a partir de Deus. Quando ele diz, em outro texto, antes que Abraão fosse, antes que Abraão era, eu era. O que ele está falando? Ele está dando testemunho verdadeiro de que ele é o Verbo, de que ele estava com Deus e que ele era Deus.
Quando ele diz, eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, está lá em João 10, 11. Ou quem vier a mim não lançarei fora, em João 6,37. Ele é verdadeiro. E você pode confiar nele. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.